está a sua palavra, aqui está nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para poder falar das suas grandezas. Precisamos do Senhor, Deus, para entender, compreender e poder colocar em prática aquilo, ó Deus, que a tua palavra diz. Eu peço, ó Deus, que a tua mão continue operando, Pai, como operou através dos louvores. Continue, ó Deus, agindo. Continue, ó Deus, efetivando, Pai, e trazendo sobre nós o conhecimento, o entendimento da tua vontade e do teu querer. Seja, ó Deus, com este pequeno que vai ministrar nessa noite, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja para ti, em um nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento, agradecendo ao Senhor. Também quero dizer que você que nos assiste pelas redes sociais, Deus tem uma palavra nessa noite para a sua vida. Não fique com o coração endurecido, não fique ansioso, né? Porque quem está do lado aí do ecrã muitas vezes está ansioso, correndo de um lado para o outro. Fica parado, fique estático, mas com os ouvidos abertos, porque Deus quer falar com você e Deus abençoe a sua vida. Amém? Não sei se vocês viram, não sei se vocês perceberam, mas janeiro está acabando. A última vez que eu preguei aqui, a Eric estava grávida. 4 dias depois ela deu à luz ao nosso Emanuel. E ó, o tempo passou. 2024 já foi. Já correu como um tiro de espingarda. 2025, que você tanto sonhava, já está terminando o primeiro mês. Só falta 11. E nós estamos no ano da frutificação, amém? Todo mundo sabe disso? Sabe o que significa o ano da frutificação? Se não sabe, nessa noite a gente vai falar um bocado sobre isso. Mas o ano já está passando, é o primeiro mês, já está acabando, estamos no dia 24, então daqui a pouco já vence o mês, já é depois um mês mais curto ainda, e o tempo não para. E quando eu estava olhando esse texto, Deus colocou no meu coração, nessa semana, e até o Vini, o nosso missionário que está lá na base missionária, lá em Penamacor, ele também escreveu um bocado a respeito desse assunto, e eu não estou roubando a palavra dele, ele também não está roubando a palavra minha, mas a fonte é a mesma, amém por isso? Porque quando Deus fala uma coisa e repete outra vez, não é porque o irmão não sabe o que vai falar e copia o outro, é porque quem sabe, Deus está batendo na mesma tecla. Deus está dizendo a mesma coisa, Deus está mostrando o mesmo direcionamento e dizendo, talvez você esqueceu daquilo que foi falado semana passada, mas Deus está dizendo, eu repito, porque eu prefiro repetir 10, 20, 50 vezes, para que você entenda, do que você sair esquecido e perder a bênção que de tão grata forma Deus tem colocado em nossas vidas. Mas esse texto, pastora Kênia, é um texto que, olha, se eu fosse ler, eu pensei em ler todo o capítulo, todo o Salmo 84, eu pensei, não vai dar. Porque eu vou ter que parar a cada vírgula, vou ter que parar a cada ponto e vírgula, vou ter que parar em cada versículo, porque lendo as poucas vezes que li, eu acho que foi só umas 10, toda vez eu escrevia coisas, e eu estou aqui com um monte de coisa para escrever, mas eu digo que em nome de Jesus eu quero ser fiel de terminar essa ministração até as 10 horas. Vocês estão comigo? Se eu não precisar repetir muitas coisas, é capaz de eu terminar até as 10 horas, amém? Mas o texto ele é muito lindo. E quem escreveu esse salmo é um grupo, né, de filhos de Corá que eu gosto muito. Semana passada, enquanto abriu e ministrava aqui a abertura do culto, que foi pregado pelos nossos pastores da Polônia, eu também citei o Salmo 42, que também pertence a esses mesmos autores. E eu achei engraçado que tanto o 42 como o 84, ele vai falar a respeito de animais, ele vai falar a respeito de uma analogia, ele vai falar a respeito de algo que eles observaram na natureza e que faz ser algo prático e verdadeiro na vida daquele que quer se encontrar com Deus. Lá no 42 ele vai falar a respeito da corça, mas agora no 84 ele vai falar a respeito de 2 aves, o pardal e a andorinha. E pássaros estão na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Você vai falar a respeito de pássaros, e quem me conhece de perto, quem já foi na minha casa, quem já sabe um pouquinho da minha vida, sabe que eu sou um apaixonado por aves. Não sou passarinheiro, não. Passarinheiro é quem fica pegando passarinho por aí. Eu sou ornitófilo. Ornitófilo é alguém que ama pássaros, que admira a beleza, a grandeza e tudo aquilo que essas aves maravilhosas criadas por Deus no 5º dia, está ainda hoje aqui na terra. E nós vimos tantos textos bíblicos e tantas coisas, e não posso entrar nisso porque eu tenho que terminar até as 10. Porque depois nós temos oração, não é verdade? Mas
os filhos de Corá, eles falam a respeito desses pássaros, tanto o pardal como a andorinha, que não são animais selváticos, eles sempre estão junto do ser humano, eles não gostam, eles não conseguem, eles não têm no seu instinto o desejo de viver na floresta, porque pardais e andorinhas sempre gostam de viver perto da população, onde tem alimento mais fácil. E eu observo que quando os filhos de Corá, que escreveram esse salmo, dos 12 que eles escreveram, eles falam a respeito que tanto o pardal como a andorinha arrumaram um lugar para ficar. E eu comecei a ler esse texto, entendi que fala a respeito de descanso, a respeito de proteção. E quando nós vamos ler o subtítulo, vamos ver que vai falar a respeito de descanso e de proteção na parte de Deus. E nós sabemos que a casa do Senhor, o altar do Senhor, é um lugar de descanso e um lugar de proteção. Amém por isso? Amém. Só que eu percebi depois, estimados irmãos que me ouvem nessa noite, que existe uma outra característica, uma outra situação que esses pássaros estão fazendo e que nós também precisamos fazer, que é frutificar, que é dar o seu fruto, que é reproduzir. O texto vai dizer que o pardal encontrou casa, ele estava à procura de um lugar. O pássaro precisa de um lugar para descansar e estar protegido. E o pássaro precisa de um lugar para também nidificar, ou seja, fazer o seu ninho. E depois diz que a andorinha arrumou um ninho para si, onde ele acolhe os seus filhotes. E depois o salmista diz, ponto e vírgula, os teus altares, ou seja, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nessa noite, eu quero dizer que o altar é um lugar que não é apenas para sacrifício, porque toda vez que a gente fala a palavra altar, tem pessoas que arrepia a coluna vertebral todinha, porque pensa que vir no altar é vir sacrificar, é vir queimar algo, é vir entregar alguma coisa que talvez até nem tenha vontade. Mas nessa noite Deus está querendo mudar e ressignificar isso, que altar não é lugar apenas de sacrifício, não apenas de sacrifício, mas tem um lugar de proteção, um lugar de descanso e um lugar de frutificação. Porque o altar representa a presença do Deus Altíssimo. Quando alguém fala que vai até o altar, ele está dizendo, eu vou fazer uma apresentação, eu vou estar diante do Deus dos céus, o Senhor dos exércitos. Quando você vai diante do altar, você está dizendo, eu quero me encontrar com alguém que é maior do que eu. Os pássaros, eles precisavam estar no lugar onde havia descanso e proteção para fazer os seus ninhos. Porque pássaro nenhum, e olha que eu mexo. Agora eu só mexo com o Emanuel, né? O tadinho dos passarinhos, tenho poucos lá, só tenho 2, mas já tive mais. E eu percebi que os pássaros, para produzirem, e eu que já criei muito, até o Jean tem um filhote dos que era meu, que eu dei para ele e para a Renata, né? E os pássaros precisam de um lugar de silêncio, de tranquilidade, para conseguir produzir e reproduzir. Pássaros, às vezes, não vão fazer os seus ninhos no lugar onde tem muito barulho. Eles precisam de um lugar tranquilo. E muitas vezes, a paz que nós procuramos para fazer alguma coisa, está no silêncio que nós não fazemos. Eu estou trabalhando lá em Lisboa, num grande hotel, um hotel que recentemente foi inaugurado, que antes era um convento. Na verdade, um conjunto de conventos, bem no centro de Lisboa, e algumas partes desse convento foi preservada, e eu passo num corredor onde tem um vitral muito bonito, assim, onde dá para ver partes que foram preservadas. Existe uma frase lá do século XVII, ou XVI mais ou menos, que diz assim, silêncio e oração. Silêncio e oração. E muitas vezes eu observo que a paz que nós tanto procuramos durante este mundo tão caótico, a gente não está fazendo. E quando nós vamos no altar, nós encontramos o silêncio aonde Deus fala, no silêncio onde Deus acalma a nossa alma, o silêncio onde Deus faz nos acalmar e entender que só Ele pode restaurar e resolver os nossos problemas. Muitas vezes parecemos que estamos desesperados, estamos desesperados. Como aquele cego procurando um gato preto no quarto escuro e o gato nem está lá.
Sabe, batemos cabeça de um lado para o outro e Deus está dizendo, olha, eu tenho altar para você, eu tenho um lugar onde você pode ir, eu tenho um lugar onde você pode chegar até mim e receber, não apenas sacrificar, não apenas entregar aquilo que talvez para você é precioso, mas nessa noite eu entendi no meu coração durante esses dias que Deus está dizendo, venha, não traga apenas aquilo que você quer sacrificar, mas traga também a sua preocupação, traga a sua falta de paz, traga aquilo que durante essa semana machucou o seu espírito. Venha, venha. Hoje o primeiro louvor foi cantado, dizer, vem. Venha, é um convite. Venha, venha, esteja entendido e compreendido que para que você frutifique, para que você não seja estéril, você tem que ir até o altar. Você precisa estar no lugar onde Deus pode acalmar o seu coração e você tenha a liberdade de poder reproduzir e frutificar. O Eriquinho agora, né, está com o Emanuel no colo, né, agora deve estar ouvindo ali a mensagem, está dando de mamar para ele, mas nos últimos dias da gravidez, as mulheres grávidas que estão assistindo, as que aqui estão, sabem que elas precisam não se estressar. Maridos de mulheres grávidas, olha ali, o Jean já está até fazendo assim, né, é andar, né, pisar sobre ovos, porque precisa ter calma, precisa ter paciência. Gente, nós não estamos, quando eu falei que o começo do ano já passou o primeiro mês, ninguém está querendo fazer a sua vida um rush, para que você corra, mas eu quero te dizer, se você se acalmar, se você entender o propósito, se você entender o propósito do altar, você vai até o altar e você vai começar a frutificar, você vai começar a dar frutos, você vai começar a se envolver em coisas que vai dar resultado. Quem é que está fazendo discipulado aqui? Levante a sua mão. Quem não está perdendo uma grande bênção. Nós já fizemos algumas aulas e a próxima agora vai falar a respeito da doutrina da oração, uma doutrina espiritual interna. E eu te convido, se você não tem compromisso nenhum, pastora, pode colocar mais um? E pode colocar mais 10? E se for a igreja toda? Venham todos, venham! É um lugar onde o altar está aberto e Deus está falando através desses professores. Vem aqui na segunda-feira, pastor, não consigo vir na segunda. Não tem desculpa, também tem no sábado. Mas venha entender que este ano, não é porque o pastor falou, esse ano será o ano da frutificação, mas porque Deus falou no coração dele, que é tempo de nós darmos frutos, é tempo de nós reproduzirmos. Se uma ovelha, ela apenas engordar e não dar frutos, no caso das outras ovelhas, ela só serve para churrasco. Mas é importante que nós entendamos que, quem já fez Casados para Sempre aqui? Quem fez Casados para Sempre comigo? Tem uma frase aqui, tem uma frase que eu falo lá e às vezes as pessoas, né? Qual o objetivo da macieira, da árvore da maçã? Qual o objetivo dela? Não é. Quem fez Casados para Sempre sabe. O objetivo da macieira, Jean já pegou, né? Não é da maçã, é da outras macieiras. Porque algo que produz tem que ser produzido algo semelhante a ele mesmo. Deus não fez frutos que não fosse igual a ele, que também não pudesse ter semente em si e dar outros frutos, você entende isso? Então, o projeto desse ano, eu entendi da parte do Senhor, é que você faça discípulos, que você vá por todo mundo. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Que você vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, e comece a ensinar essas pessoas aquilo que você aprendeu do Senhor. Isso é frutificar. Mas pastor, eu não consigo, não sei como faço. Como é que eu faço isso? Vem até o altar do Senhor, porque ali você pode sim fazer os seus filhotes, porque ali sim você pode fazer o seu ninho. E eu fui olhar na Bíblia, e eu tenho que pular muitas coisas aqui, mas eu fui olhar na Bíblia e a palavra altar está escrito 401 vezes na Bíblia. E a palavra, no caso, na tradução que eu li, é altares, no plural, está escrito 66 vezes na Bíblia. Então, desde do Gênesis até o Apocalipse, a palavra altar está sendo mencionada várias vezes. E eu separei pelo menos 3 situações onde pessoas tiveram um encontro com o altar, ou com o Deus do altar, ou algo que significava a presença de Deus como um altar. E as 3 pessoas, os 3 personagens que eu percebi, que eu entendi, que eu encontrei na palavra de Deus, são 3 que foram por 3 motivos diferentes. Eu queria que nessa noite, se alguma dessas situações falar ao seu coração, não interprete como uma
indireta, mas interprete como uma solução, independente qual seja o motivo pelo qual, nós iremos ver depois, mas esteja acontecendo na sua vida, que te faça vir no altar, não se preocupe com o motivo, se preocupe com a solução, com o resultado. Venha até o altar, venha até a presença de Deus, não desista. Mas começou o ano agora, eu já estou cansado. Deus pode renovar a sua força no altar. Mas eu já venho de uma sequência de 2023, 2024, já com dificuldades. 2025 é o ano de Deus mudar essa tua sorte. Ou é só eu que creio nisso, ou você crê também? Altar é o lugar de petição. Altar é onde a presença de Deus habita. O altar é o lugar onde podemos suplicar favores de Deus. Altar é o lugar onde nós podemos construir nossa casa e os nossos ninhos. Altar é onde se encontra o favor do rei. Lá no livro de Reis, falar sobre isso, conta a história, o primeiro livro dos reis, vai contar a história que Davi já estava velho, e ele queria escolher algum dos seus filhos. Davi teve muitos filhos, se não me engano foram 16, com várias mulheres. E muitos deles fizeram algumas coisas erradas, né? E outros até morreram ainda na sua juventude, mas teve um que teve por uma ótima ideia, para não falar uma ideia, sem noção alguma, quis se fazer rei, porque ele pensava que Deus o tinha escolhido, e ele era uma pessoa bonita e famosa. Eu estou falando a respeito de Adonias, que é o quarto filho de Davi, e ele juntou várias pessoas influentes. Livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai contar um pouco da história desse homem, e diz que ele buscou 50 pessoas conhecidas, e começou a se autodeclarar rei, porque ele era como fosse o primogênito. Os outros filhos não tinham nada a ver com aquilo, um já tinha morrido, e agora ele era um rapaz bonito, um rapaz formoso, e ele quis se colocar como rei. Só que Deus não tinha escolhido Adonias, Deus tinha escolhido Salomão. E quando Salomão entra no reino, quando Salomão monta na mula do seu pai, e é declarado rei pelos profetas, pelos sacerdotes daquele local, você pode ler o texto em casa, Adonias ficou desesperado. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, 49, 50 e 51, você vai ver o que está escrito. 1 Reis 1, 49, 50 e 51. Diz assim: Então estremeceram os que se levantaram, Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Versículo 50. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Versículo 51. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. O que fez Adonias correr e pegar na ponta do altar foi o medo, porque ele fez coisa errada. E quantas vezes nós fazemos coisa errada, e ao invés de nós corrermos até o altar, nós corremos para tentar justificar o erro que nós fazemos? Quantas vezes ao invés de, eu pequei, uma coisa que eu não quero ir é na igreja. Quando você erra, quando você tem um resvalo, quando você tem um erro, o lugar que você tem que ir é na igreja mesmo. O lugar que você tem que ir é na presença de Deus. Quem fala igreja está falando casa de Deus. Quem fala casa de Deus está falando da presença de Deus. Quando fala presença de Deus, estou falando do altar para Deus. Não podemos assim, eu errei mesmo, então eu vou ficar mais longe da luz que mostra o meu pecado, eu vou ficar mais longe da luz, vou ficar nas trevas. Daqui a pouco você já se habitua com as trevas. Enquanto você cair, Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíste, levanta, te arrepende e volta. Esteja perto do Senhor. O lugar aonde há cura é o lugar onde há a presença do Senhor. Adonias, ele foi e tocou na ponta do altar porque ele estava em busca de misericórdia, porque o seu irmão Salomão poderia matá-lo. Outro texto que mostra alguém que foi até a presença de Deus, ou até a presença de um rei que tipificava Deus, em busca de ajuda. Ela agora foi por outro motivo. Eu estou falando a respeito da rainha Esther, Hadassah. Esta menina, esta rainha, esta mulher linda, ela viu o seu povo sendo massacrado por um homem inimigo de Israel, inimigo dos judeus, chamado Amã. E ela vindo aquilo, e Deus dando para ela a autoridade de fazer petições e coisas, e ela chegou ao ponto de não querer fazer. E o seu tio Mardoqueu, em algumas traduções chamado de Mordecai, chamou a atenção dela e disse: olha, você tem que fazer alguma coisa. Se tu não fizer, Deus vai usar outra pessoa.
E diz o texto, lá no capítulo 5 do livro de Esther, e é engraçado, nós falamos sobre o livro de Esther, sobre a presença de Deus, sobre o altar de Deus. O livro de Esther não aparece o nome de Deus, você sabia disso? Mas nós vemos Deus desde o primeiro versículo até o último, porque Deus está trabalhando, mesmo que seja no oculto. As coisas não são mais coincidências, mas existe uma cristocidência. Deus está agindo, mas quando nós nos posicionamos e tomamos a iniciativa de dizer, eu acredito naquilo que Deus colocou no meu coração, você vê Deus operando. Amém por isso? E diz o texto lá no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, Esther capítulo 5, versículo 1, versículo 2, diz assim: ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior na casa do rei, de frente da residência do rei. Atenção, esse rei não conhecia Deus, mas tipifica agora Deus. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência, próximo versículo. Quando o rei, escute isso, quando o rei viu a rainha entrar, Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Dá uma glória a Deus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou na ponta do cetro. Nós poderíamos falar muito sobre isso, mas a primeira parte do versículo 1 diz assim, que após 3 dias, sabe por que foi após 3 dias? Para que você entenda esse após 3 dias, tem que entender o capítulo 4, o versículo 16 no caso. Vai dizer que Mordecai foi chamar a atenção dela, dizendo, olha, faça alguma coisa, senão Deus vai levantar outra pessoa. E ela disse, eu vou, capítulo 4, versículo 16, por favor. Esther falando, vai para o seu tio, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Continuação do versículo, por favor. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Ela não poderia se apresentar para o rei de qualquer forma. Se perecer, pereci. Antes dela ir até a presença do rei, que na verdade ela não foi, ela só passou e o rei chamou ela, ela se colocou em jejum e oração, e pessoas estavam jejuando e orando junto com ela. O motivo que fez essa mulher chegar até a presença de Deus, até o altar de Deus, e tocar no cetro, foi porque ela estava intercedendo pelo seu povo. Pastor, eu estou bem, eu estou 100%. Pastor, minha oração está em dia, minha leitura bíblica, eu estou já em Deuteronômio capítulo 10, 11, 12, estou ouvindo os áudios todo dia, eu estou certinho, não está faltando nada. Amém por isso? Amém. Vocês estão aí? Estou vendo, Vamos voltar aqui. Vocês estão comigo? Não esteja comigo, esteja com a palavra. Estão com a palavra? Amém. Está tudo bem, pastor, com a minha vida. Estou orando, estou jejuando, estou fazendo parte do discipulado, estou tendo ministério, estou fazendo tudo o que é preciso. Agora, você chega na presença de Deus e recebeu tantas bênçãos. Agora tu já chegou na presença de Deus para não pedir nada para si? Porque aquele rei estendeu o cetro e diz assim, até metade do meu reino, até metade do meu reino. 127 províncias, o grande império daquela época, o maior de todos os reis daquela época, diz, eu te dou metade do meu reino. Sabe o que ela pediu para ela? Nimica, nadinha, nada. E ela diz assim, pelo contrário, vou fazer outra festa para o Senhor. O texto é bonito, eu não posso gastar tempo nisso, mas leia depois, e você vê que a única coisa que ela pede é para que aquele rei permita o seu povo se proteger. Que permita o seu povo proteger a sua vida e não ser dizimado por causa do egoísmo do homem chamado Amã. Quantas vezes você chegou na presença de Deus, no altar de Deus, e não pediu nada para você e pediu para outra pessoa? Não existe um gozo quando você faz isso? Não é verdade, Sônia? Porque é uma bênção que passa por você e através de você quando você se coloca na intercessão. Essa semana eu e minha esposa, minha família, nós estávamos orando por uma pessoa, por uma família que passou uma dificuldade muito grande essa semana. E eu sei que Deus vai restaurar, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai ouvir a oração que a gente tem feito. Porque é assim que é o cristianismo. Quando você já está cheio, você vai até a presença do Senhor, no altar do Senhor, e pede pelos outros. Adonias foi por causa que tinha errado e foi em busca de misericórdia para si. Agora Esther, ela foi por causa do seu povo. Você tem orado pelas missões? Você tem orado pelos missionários? Você tem orado para que o evangelho continue aqui em Portugal? Sintra, Tapada das Mercês? Mas existe um outro
lugar, ou um outro personagem que eu vejo que também foi até a presença de Deus em busca de algo, chegou até tocar o Senhor. Eu vou falar a respeito de Ana, aleluia, esposa de Elcana, a estéril, a que não podia ter filhos. Aquele homem tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha muitos filhos, só que eles tinham que anualmente subir até um lugar onde estava a arca do Senhor, o lugar chamado Siló. E é interessante nós entendermos que Siló significa lugar de descanso. Só que ela foi até Siló, lugar de descanso, mas a alma dela estava aflita, a alma dela estava amargurada, a alma dela estava clamando, a alma dela estava suplicando, e ela precisava de uma resposta. Eles estavam comendo, eles estavam fazendo sacrifícios ao Senhor, estavam comendo, só que ela não queria comer, ela estava em jejum. Eu acho que o jejum faz parte de nós chegarmos até a presença do Senhor. Eu não sei porquê, porque eu acho que eu falo um negócio de jejum aí nos próximos dias, né, pastora? Deus já está falando no meu coração, porque jejum não é você convencer Deus, jejum é você se transformar na vontade de Deus. E essa mulher, ela não queria comer, e lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz que aquela mulher levantou-se Ana, e com amargura de alma, quem já teve esse sentimento? Amargura de alma. A flor não tem mais cheiro, a comida não tem sabor, a água já não tira a sua sede, o sono já não reforça o seu organismo, nada mais tem cor para você, não existe mais os prazeres daquele comer, porque ela estava amargurada de alma. E aconteceu que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Poucas vezes está escrito abundantemente, e a maioria das vezes que está escrito fala a respeito de coisas boas, mas nesse caso de Ana, ela chorou abundantemente com uma coisa ruim. E quantos já passaram por situações como essa? E ela chega até a presença de Deus. Na verdade, a Bíblia não diz que ela foi até o altar, mas a Bíblia diz e faz-me entender que ela chorou de tal forma que ela construiu um altar. Lembra do passarinho lá atrás? Lembra do pardal e lembra das andorinhas? Ele sabe como é que é feita a nidificação de um pássaro? Ele não constrói o ninho num dia só. Ele não pega e liga para Leroy e chega lá o ninho prontinho para ele. Ele não liga para um pet shop e o ninho chega bonitinho para ele. Ele vai construindo pouquinho a pouquinho, graveto a graveto. Assim também estava Ana, produzindo um lugar para adoração ao Senhor, produzindo um lugar, oi meu filho, produzindo um lugar para que o milagre da frutificação acontecesse. Não perca a chance de dar uma glória a Deus e me ajudar. Ela entendeu a importância de estar na presença do Senhor. O pardal encontrou um ninho para si e a andorinha para os seus filhotes. E a Ana encontrou o altar do Senhor. E ali ela fez um ninho dela. Pastor, isso é Bíblia isso aí? Tá. Que coisa é essa aí de Ana fez ninho? Ela não fez um ninho no sentido literal, ela fez num sentido figurativo. Porque depois daquilo, aleluia, as orações dela foi atendida. Você acha que foi a primeira vez que ela orou por um filho? Escute, foi a primeira vez que ela clamou por um filho? Foi a primeira vez que ela buscou por um filho? Não, todo dia ela foi juntando os gravetinhos e fazendo um lugar onde ela pudesse se assentar e dizer: agora o milagre vem do Senhor. O milagre vem do Senhor, eu já estou no lugar certo, na presença de Deus, na sua casa, chorando, amargurado, sem clamar ao Senhor, não adianta para nada, mas no altar do Senhor, na presença do Senhor, você faz um ninho, e você frutifica, e você reproduz a glória de Deus aqui na terra. Eu perco a minha voz, mas não perco a chance de dar uma glória a Deus nessa noite. Glória a Deus! Perdemos tempo em tantos lugares, enquanto Deus está dizendo: vem. Venha, eu tenho solução. O altar não é para você ter medo ao ponto de pensar: não quero estar lá porque tem sacrifício, tem morte, tem sangue, tem holocausto. Deus está dizendo nessa noite: não tenha medo do meu altar. Não tenha medo da minha presença, porque ela é cura, é solução, ela é descanso, ela é proteção, ela é frutificação. Aleluia! Xarabanai! Eita Deus! E eu estava com medo de subir hoje no púlpito. E eu disse: Deus vai na frente e eu estou aqui. Oh glória!
Deus quer fazer o seu milagre acontecer, mas não tenha medo de chegar até o altar. Não tenha medo de construir um altar. E hoje, enquanto tomava banho, testemunho, eu leio 14 traduções diferentes. Não é para, é porque eu gosto de entender, eu gosto de estar lá. Na meditação da palavra, o pastor Lienay nos ensinou e me fez relembrar que você se coloca como personagem da história. E as 14 diferentes traduções que eu leio, algumas diz que é altar e outras diz que é altares, no plural. Eu fiquei pensando assim, mas Deus, é altar ou altares? Isso parece ser uma coisa diferente. E parece-me que talvez o Espírito Santo soprou uma informação na minha mente. E sabe qual é a informação? É altares. Porque você pode fazer um altar na sua casa. Você pode fazer um altar enquanto você estiver parado e devotando ao Senhor em oração. Você faz um altar quando você busca Ele em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. É altares porque você pode fazer Ele no seu trabalho. Você pode fazer Ele em qualquer lugar onde você coloca Deus em primeiro lugar. E Ana fez isso. Só que há pessoas que não entendem. E no caso Eli, o sacerdote. Esse relógio está certo, pastor? Parece que eu falei 3 minutos. Olha só a hora que é, gente. Ai, meu Deus. Pronto, estou chegando na metade. Me ajuda aí, Fábio. Vai orando por mim. Ô, glória. Ana. Ela viu que tinha construído algo para o Senhor. Construído um ninho, mas existia um homem, um sacerdote daquela época, Eli. E você vai ver que coisa engraçada, 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Olha só que coisa engraçada. Eu assimilei muito Ana com a história dos pássaros lá de Salmo 84. Versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, ou seja, não ouvia voz nos seus lábios, nem nas suas cordas vocais. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. Versículo 14, por gentileza. Diz assim, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te logo deste vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Altar que é altar, a sua alma é derramada diante do Senhor. Altar que é altar, tem que ser derramado diante do Senhor, aquilo que te faz sofrer. Ela é uma mulher amargurada, ela não foi pedir nada por outra pessoa, ela foi pedir por ela. Adonias foi buscar o Senhor por causa de buscar misericórdia, que o irmão dele ia matar ele. Esther foi até o altar do Senhor pedir pelo seu povo. Ana foi pedir pelo seu milagre. Vários tipos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Na presença de Deus, a solução para qualquer problema que você tem. Por você, pela sua família, pelo seu povo, por uma coisa que naturalmente é impossível para você viver. Deus está dizendo, o que é impossível de você viver, eu consigo fazer você viver. E ela teve um filho, o filho se chama Samuel. Lá, o Érica, se eu pudesse ter mais um filho com você. Esse era o nome. Ia ser uma dupla sertaneja, Emanuel e Samuel. Dá uma glória a Deus por isso. Aleluia. Quem ainda não tem filho pode usar o nome, porque eu acho que minha esposa não gostou do assunto. Amém? Ela não falava, apenas a sua boca abria, os seus lábios abriam, mas não ouvia voz nenhuma. Eu já tive um momento como esse. A voz não vinha, mas meu coração se espremia como se alguém estivesse apertando. Comecei a oração de joelho, terminei ele na posição fetal, debaixo da cama, com os 17 para 18 anos que eu tinha. Não conseguia nem falar direito, não tinha voz. Mas meu coração queria ser limpo do passado que eu tinha vivido. E eu entendi que, para que produza fruto, tem que ser no lugar de silêncio. Não pode fazer barulho. Não é o grito que vai mostrar o seu desespero. É a confiança em Deus que vai mostrar o resultado do seu desespero. Lá no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, versículo de número 26, olha só o que Jeremias diz. Lamentações 3, 26. Ele diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em? Alguém com voz mais forte? Isso em?
Quando você se cala, Deus fala. Quando você se cala, Deus brada. Quando você fica tranquilo diante dele, ele ruge como um leão. Hoje eu estava aqui e eu estava querendo adorar o Senhor em expansão, e é uma celebração ao Senhor, mas de certa forma eu falei assim, eu não vou falar para fora, eu vou falar para dentro, para que as minhas emoções e o meu espírito entenda, não por causa do movimento, mas por causa da certeza que Ele realmente é santo. E eu fiz o pastor cantando santo, santo, eu dizia, como é que eu não vou cantar santo? Mas dentro de mim berrava em altos decibéis. Muitas vezes nós nos calamos para que Deus haja ao seu favor. Você entende isso? Mas pastor, eu não consigo ficar calado, eu sou ansioso, sou ansiosa, sou preocupado. Não tem ansioso e ansiosa aqui, não é verdade? Não tem, né? Acabou tudo. Ficou tudo em 2024, não é verdade? Amém, fala por fé, amém. E às vezes nós precisamos fazer esse exercício de se calar e saber que o Senhor é Deus. Deus está nos chamando para entender que para que você frutifique, ou seja, para que você encontre um lugar seguro para dar frutos e trazer o impossível para o natural, você precisa calar-se e confiar. A salvação vem dele. Espere e aguarde isso em silêncio. Vários motivos que podem ter te trazido até o altar. Várias maneiras de se produzir ou se consagrar um lugar como altar do Senhor. Várias formas de você entender que Deus é o único que pode solucionar os seus problemas. A minha grande pergunta é, por que nós não frutificamos? Por que nós não produzimos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Porque nós muitas vezes pensamos que é por nossa força, por nosso esforço natural, converter as pessoas na porrada, na força, na mão forte. Se converte ou você vai sentir o peso da palavra, debate com a palavra na pessoa. Deus está dizendo para nós nessa noite, eu tento fazer uma brincadeira para que vocês escutem. Altar é o único lugar que nós vamos produzir verdadeiros cristãos. Quando você chega no altar e está orando pelo seu vizinho, Deus vai fazer uma obra naquele seu vizinho, porque você entregou e produziu ele em oração no altar. O milagre do seu trabalho é no altar que vai vir a resposta daquele patrão que está te perseguindo, aquele colega que está te maltratando, ou aquele aumento que foi bloqueado, ou até o despedimento que pode ter acontecido. É no altar que o milagre vem acontecer. A cura das suas enfermidades físicas, espirituais, emocionais, é só no altar que ela acontece. Não é na internet. Antes fosse, né? A gente gasta tanto tempo lá. Não é nas conversas paralelas. É na conversa vertical entre você e o Deus que conhece teu coração e que te ama de tal maneira que sempre está dizendo, venha, o altar não está fechado. Venha na minha presença e eu tenho solução para você. Sabe, indo já para o final, altar é o lugar onde nós podemos invocar o Deus que pode todas as coisas. Altar é o lugar onde nós podemos invocar, e essa palavra invocar pode ter falado por muitos de uma forma errada, mas a palavra invocar quer dizer absorver, atrair e trazer sobre sua vida a grandiosidade de quem você invoca. Então, o invocar faz com que aquilo que você invoca, ou o ser que você invoca, venha para perto de você. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13? Sabe o que está escrito? Põe na tela, se faz favor. Paulo explicando, dissertando sobre o texto, e ele traz uma resposta. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Medo, como Adonias, preocupação por causa do povo de Esther, a questão de não ter o milagre como Ana, se você invocar, se você chegar até o altar, Deus vai fazer algo. Eu ouço lá em casa o dia inteiro música, quando estou em casa, não estou no trabalho, lá em casa é música cristã o dia todo. Você liga o carro, é música cristã o dia todo. Eu ouvindo vários tipos de louvores, mas tinha um que eu não sei se vocês vão cantar também, mas um que é do Davi Sasser, que fala a respeito, toque no altar, toque até a presença de Deus. Se você deseja e precisa do favor do rei, toque na ponta do altar. Sabe? O altar não é um objeto físico feito de madeira, pedra ou ferro. O altar é um lugar onde você invoca a Deus. Aqui nesse lugar nós consagramos como altar ao Senhor, onde é pregada a palavra pura e santa do Evangelho.
Sua casa, onde você ora, também é um altar. A minha pergunta é, por que a gente corre para todos os cômodos, mas não invoca o nome do Senhor? Fique de pé no seu lugar. E olha, que vai dar tempo para a gente orar ainda, hein? Para chegar até o altar, não é uma coisa displicente. Para chegar até o altar, não é uma coisa que você vai como vai numa padaria. Esther, Hadassa, ela para chegar até o que representava o altar de Deus, ela jejuou durante 3 dias. Ok? Ana não comeu porque estava amargurada de alma antes de chegar até a presença do Senhor e clamar. Altar não é um lugar que você chega de qualquer forma. Mas os filhos de Corá, no salmo que nós lemos como introdução dessa palavra, no versículo 10 do Salmo 84, ele fala a respeito de que aonde ele prefere estar. Ele diz assim: porque um dia nos teus átrios, não é no altar ainda e nem na casa. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, nos altares do Senhor, ok? Mas ele diz assim, porque um dia nos teus átrios, antes de chegar na casa, antes de chegar no altar, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O que eu aprendi com a palavra que Deus revelou no meu coração nesses dias é melhor você estar perto, mesmo que você ainda não consiga chegar até o altar, é melhor você estar perto, porque é incomparavelmente melhor do que estar em 1000 dias ou 1000 anos em outro lugar. O que Deus está querendo dizer nessa noite? E eu espero que você tenha entendido como eu também entendi. Não perca tempo em outro lugar, porque é incomparável, até não estando no altar, mas estando perto do altar, vale mais do que 1000 em outros lugares. Você entende isso? Qual o seu objetivo para 2025? O ano da? Quem está no culto? Qual o objetivo de 2025? É o ano da? Vamos frutificar? É no altar do Senhor que nós fazemos isso. Amém?